Elas estão com tudo. São modernas, capricham no look e ainda te ajudam a economizar dinheiro. Hoje, o Cafeína embarca na onda das fintechs, as startups focadas em serviços financeiros. Em 2 anos, o número de novas fintechs subiu quase 40%. E você vai ver que para cada serviço financeiro que você pensar, já existe uma fintech. E no quadro Carreira 4.0, você vai ver quais são as habilidades da elite da liderança do país. E dá aquela força pra gente. Por favor, acesse o nosso site investnews.com.br e siga a gente nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Nosso perfil nas redes é o InvestNewsBR. Olá, sejam muito bem-vindos. A gente prometeu e agora está cumprindo. Claro, prometeu. A gente vai abrir um espaço para falar aqui sobre as fintechs, que são algumas das empresas mais sexys hoje do mercado financeiro. Muito sexy, fica arrepiada só de ouvir. Mas temos números, né, inclusive? Exatamente, temos números. Não, antes dos números, a gente conversou com o fundador de uma fintech, da IUB, que é um comparador de investimentos, o Bernardo Pascovitch, e que também é diretor da Associação Brasileira de Fintechs. E ele vai explicar, então, para vocês... A definição, quais são as características principais de uma fintech. Vamos ver. As fintechs são empresas de tecnologia que atuam nos mercados financeiros. Onde tem produto ou serviço financeiro, tem uma fintech. Ou melhor dizendo, onde tem dinheiro, tem uma fintech atuando. A gente pode pensar em fintechs nas seguintes áreas: investimentos, seguros, câmbio, crédito, cartão de crédito, meios de pagamento, criptoativos e vários outros cenários ou vários outros polos de atuação de dinheiro. No Brasil, a gente pode dizer que as fintechs elas são mais ou menos recentes, surgiram há alguns anos, e como grande vantagem, ou algumas das principais vantagens são, em primeiro lugar, custos mais baixos. As fintechs conseguem entregar os mesmos produtos e serviços financeiros a preços mais baixos ou, de outro lado, com taxas de rentabilidade de investimentos mais interessantes. As fintechs usam muita tecnologia e, por meio dessa tecnologia, elas podem atingir mais pessoas, podem entregar os seus serviços, os seus produtos por meio de uma usabilidade melhor. Elas também colocam o consumidor no centro da sua atuação. A gente diz que as fintechs são muito alinhadas, estão muito focadas em atender os consumidores de uma forma muito boa. E por fim, uma outra grande vantagem é atendimento. As fintechs criaram e inovaram um formato de atendimento muito próximo do consumidor, com uma linguagem mais moderna, uma linguagem mais interessante de se conversar com o consumidor. Mas nem tudo são flores, né? Acho que ainda existem alguns desafios importantes para as fintechs no Brasil, e o maior desafio é como que a sociedade brasileira como um todo pode utilizar, conhecer e acessar os produtos e serviços criados e distribuídos pelas fintechs. É importante lembrar que as fintechs são reguladas pelos mesmos reguladores que regulam as grandes instituições ou os maiores bancos do Brasil. Então, por que não a população brasileira usar mais, acessar mais serviços de fintechs que, de novo, são mais baratos, são mais alinhados às suas necessidades, por meio de um produto e serviço financeiro mais adequado para as suas necessidades. Muito bem, tá aí o Bernardo, um amigo nosso aí, sempre ajuda a gente com os dados. Então vamos ver aqui no nosso telão alguns dados que a BFintechs passou também pra gente. E aí o que a gente vê aqui, então? Mas olha só... O crescimento, né? Um baita de um crescimento. Baita de um crescimento. Porque se você pensar, o que acontece? A gente tinha 521 fintechs em 2017, há pouco tempo. 694, 720 agora, só que quantos bancos grandes tem no Brasil? Exatamente. 4, 5, e tem 720 fintechs. Então, chama muita atenção para mim este número. Exato. Priscila. E para você? Não, então, aí o que a gente vê aqui, Sam? Então, um crescimento muito grande de 2017 para 2018. Depois de um crescimento muito grande, às vezes a gente tem um crescimento um pouco mais moderado, mas já é numa base gigante. Numa base alta. Isso. Juntando esses dois crescimentos, dá quase 40% de crescimento em 2 anos, né?
que é um crescimento grande. Né? Claro que não é faturamento, isso não quer dizer que estão... Não, é o número de fintechs. É o número de empresas criadas. E assim, o Bernardo também explicou, tem empresa que fecha, empresa que abre. Aqui é o líquido. Esse é o saldo, quanto que terminou o ano. E aí, Sami, quais são os fatores aí que explicam esse crescimento? A gente tem um mercado muito monopolizado pelos grandes bancos. Oligopolizado. Exato, oligopolizado, verdade, monopolizado é com um só. Oligopolizado. E aí, o que acontece? Então, os brasileiros, eles aderem muito a esses novos serviços que são oferecidos. Tanto é que a gente até falou antes, a Thaís falou que a gente é o 4º país com maior adesão a fintechs. Sim, o brasileiro gosta de novidade também e tá cansado, às vezes, bancos cobram muitas vezes e prestam serviços que não têm aquela qualidade. Então é um prato cheio, eu fico feliz, porque para o consumidor, para nós, seres mortais, é ótimo. É ótimo. E mais um fator que explica esse crescimento grande aí é regulamentação. Então, as fintechs faz parte da agenda econômica do Banco Central. O Ministério da Economia também falou, apoiar o fomento a essas fintechs para a gente aumentar a concorrência no mercado. Aumentando a concorrência no mercado, o que acontece? Juros menores, custos menores para o consumidor final. Então, por exemplo, um dos exemplos, né, Sami? Em 2018, a gente teve uma regulamentação nova que permitiu a existência das fintechs de crédito. Sim, né? Que surgiu o peer-to-peer, né? Peer-to-peer, explicando, Priscila, peer-to-peer, aperta a tecla SAT. Que é o empréstimo entre pessoas físicas, né? Intermediado por uma fintech, porque muita gente fala, é agiotagem. Não, é intermediado por uma fintech, é regulamentado pelo Banco Central também essa atividade, só que aí uma pessoa, ela vai lá e empresta dinheiro para fintech, essa fintech empresta dinheiro para outra pessoa, e essa pessoa que emprestou também, às vezes ela tem uma rentabilidade até maior do que em outras modalidades, né? Claro que tem um baita de um risco também. Mas é claro que é um produto interessante. O que mais temos sobre fintech? E aí a gente também fala sobre quais são... Aqui, ó, já... Esse mapa. O pessoal é muito rápido, né? Eles leem os nossos pensamentos Esse aqui. mapa é do mês de junho de 2019. Por isso que aqui a gente tem esse número ainda desatualizado. Mas por que a gente trouxe esse mapa, né, Sami? É um mapa muito interessante, tá pequeno aí pra vocês, tá a gente pequeno, sabe. Tá pra mim pequeno. Exato, mas só pra mostrar, então aqui, o que eles colocam? Eles colocam quais são as áreas. Então assim, você tem fintechs. Cada cor é uma área, Cada cor é uma área. Seguros, investimentos, gestão financeira, empréstimos, pagamentos, bancos digitais. Aqui, ó, Isinvest, nossa parceira aqui, na fatia de investimentos. Esse é o símbolo da Isa aqui, ó. Exatamente. Mas então, eles botam símbolos maiores que os outros. Olha esse daqui, tá com 4 Vamos vezes. falar lá com o pessoal do Fintech Mas então, Lab. aí tem pagamentos, muitos serviços, bancos digitais, câmbio, negociação de dívidas, funding, criptocurrency, muitas aí. Mas qual é legal. Qual você mais gosta, Sami? Da Isinvest, que é nosso patrocinador, que é nosso parceiro. Eu gosto de quem é do meu time. Mas vamos dar um exemplo, então, já que você falou de investimentos, né? Vamos dar um exemplo de por que as pessoas devem começar a conhecer mais as fintechs, tentar entender melhor como funcionam esses serviços. Eu já falei algumas coisas, mas o que acontece? No banco lá, você pega um banco grande desses 4 maiores, tem 100 mil funcionários, milhares de agências, às vezes 5 mil agências. Aí o banco vai lá, quero crescer, quero atender mais gente. Para ele atender 50% mais gente, ele precisa ter 50% mais agências, 50% mais funcionários. Na fintech não é assim. É a mesma coisa que nosso programa. Nosso programa que está maravilhoso, como diria Emílio, o nosso amigo. Por quê? A gente faz o programa, se tiver 10 pessoas vendo, 20 pessoas vendo, milhões de pessoas vendo, o programa terá a mesma qualidade. E tecnologia é um pouco assim. Então as fintechs têm esse poder de escalar, acelerar exponencialmente. Claro, se aumenta muito, você precisa lá de uma tecnologia melhor, talvez um site que comporte mais acesso, mas não sobe o custo na mesma proporção. Por isso que vem para modificar a maneira que a gente faz tudo. Se a gente for pensar, há 12 anos, o iPhone estava sendo criado, não existia Uber, não existia o Waze, não existia o Airbnb, não existia esses aplicativos de táxi, não existia de comida. O mundo está mudando. E eu acho bom, porque está dando mais poder de decisão para as pessoas. E investimento é super legal. Por quê? Antes, você precisava ser muito rico, você precisava estar num private de banco, às vezes ter mais de 10 milhões de reais, 5 milhões de reais, para ter um investimento de melhor qualidade, CDBs com taxas melhores, ou até alguns fundos de super gestores. Hoje não. Hoje,
o afegão médio, o brasileiro médio, nós aqui podemos ter isso. Então eu acho legal, por isso que eu acredito muito nesse trabalho que eu estou fazendo. Lembrando que a nossa missão aqui do Invest News, minha, da Priscila, do dono de toda a equipe, que é grande, às vezes as pessoas não sabem, é que as pessoas conheçam melhor o mercado financeiro para tomar melhores decisões. Porque não adianta, antes era o gerente do banco, o dono da vida da pessoa, e agora às vezes é o assessor de investimento. Mas a gente, Sam, não quero, eu quero que a pessoa tenha condições de tomar decisões por conta própria. Porque você não pode perguntar para o vendedor de carro, vale a pena comprar esse carro? Ele vai falar que sim. Então, a gente tenta ir com educação financeira, com inteligência financeira. Falei demais, agora eu vou embora e você termina o programa. Não, tchau. Muito bom. Calculator, pra você. Viu? Tchau, Sam. Tchau. Mentira, gente, fica aí, fica aí. Aqui. Agora sim, você não me perguntou, sabe, Sam, mas eu vou falar também. Eu vou te perguntar, qual que você mais gosta? Eu gosto muito das fintechs de investimento, sou cliente. Qual que é a sua preferida? Então, não. É muito puxa-saco. Vamos parar de fazer aqui o lobby, né, que já fizemos, mas, bom, é meio óbvio, né, então, mas assim, as fintechs de investimentos. Agora, uma que também eu acho que é interessante, que democratiza, te ajuda a gastar menos dinheiro, fintechs de crédito, de empréstimos, porque você vai para o bancão, então você tem um juro enorme. Você vai para as fintechs de crédito por causa dessa tecnologia que elas têm, que elas conseguem aí sondar qual que é o perfil de crédito do cliente. Então credit scoring. Exatamente. Elas pegam o score do cliente, elas conseguem ver isso muito bem, isso diminui o custo. Por causa dessa tecnologia, tem fintech de crédito, Sam, inclusive, que consegue até ver qual que é a máquina de computador que você está usando, por onde você está acessando, para ver se você tem ali um perfil mais arriscado ou não. E aí, com isso, elas têm uma avaliação mais precisa do teu score. O score você pode fazer qualquer variável. Agora não quer dizer que funcione, né? Exato. Mas que aí tem juros mais baixos. E o mundo vai dizer, porque também não dá para achar que todas essas vão ser bem-sucedidas. Muitas vão quebrar, mas o mercado é assim. Um monte de gente cria ideia, algumas compram as outras. Mas é bom, quando eu vejo isso, eu fico muito feliz. Exatamente, eu também. Adoro falar de fintech. Agora você adora falar de fintech, mas vamos para outro assunto, porque ela merece. Nossa editora do site investnews.com.br, Thaís Laporta, muito bom dia para você. O que você nos traz nesta manhã? Bom dia, Pri, Sami. E o Brasil voltou a ficar entre os 9 países com os maiores juros reais do mundo, segundo uma lista divulgada pelo site Money.io em parceria com a gestora Infinity Asset. Essa lista sempre sai depois que o BC se reúne para decidir sobre os juros no Brasil. Lembrando que o juro real é a taxa de juros de um país já descontada a inflação. E desde a última edição dessa lista, em dezembro, o Brasil subiu 2 posições, mesmo tendo reduzido mais uma vez a taxa Selic, agora para 4,25%. Isso leva os juros reais do Brasil para 0,91%, considerando a inflação projetada para os próximos 12 meses. E na média dos 40 países desse ranking, os juros reais do mundo estão negativos em 0,39%. Já a Argentina aparece na lanterna dessa lista, com o menor juro real do mundo, negativo em 3,71%. Lá, apesar de os juros estarem em 58% ao ano, a inflação prevista para o país é de mais de 50%. Mais informações você encontra no investnews.com.br e nas redes sociais. Confere lá. E chegou a hora do quadro Carreira 4.0. Sami, hoje, nosso quadro, o foguetinho já subiu, né? Bonitinho, nosso foguetinho. A gente vai falar sobre uma pesquisa que foi feita pela Fundação Estudar. Fundação Estudar que foi criada pelo Jorge Paulo Lemann, um dos maiores bilionários do país. E aí o que acontece? Eles selecionam pessoas da elite dos negócios, né? E eles dão bolsas para essas pessoas estudarem em faculdades, fazerem pós-graduação de primeira linha, tanto no Brasil quanto lá fora. E aí o que eles falaram? Eles fizeram uma lista que eles vão mostrar pra gente aqui, falando sobre as principais habilidades de carreira que são avaliadas dessas lideranças aí. Já chuta alguma aí? Já sei. Habilidade em fazer contas. Vamos ver. Mas mas talvez esteja relacionada aí com afinco, né? Exato, quem faz conta tem que ter muito afinco, né? Então vamos lá. Eu vim aqui para falar para vocês quais são as 4 principais características que a gente observa nesses jovens durante o processo seletivo.
A primeira delas é a excelência acadêmica. A gente acha que não adianta só escolher os jovens de grandes universidades, das maiores, das mais consistentes, seja no Brasil, seja no exterior. Importa muito como ele está desempenhando lá dentro, quanto ele está se esforçando e como ele se destaca ou não dentro do contexto que ele está inserido. A segunda característica é autoconhecimento. A gente acha que é muito importante e fundamental o jovem entender suas forças, entender suas fraquezas, para ele conseguir entender o quanto ele consegue entregar a partir das suas forças e como ele consegue se apoiar em quem para conseguir desenvolver suas fraquezas. A terceira característica é a inquietude. A gente entende que a inquietude ela está muito relacionada com a capacidade, com a vontade de transformação positiva que o jovem tem que ter dentro da sua comunidade, por consequência, para o Brasil. E por último, a quarta característica, que está muito linkada com a inquietude, de nada adianta o jovem querer transformar, não se conformar com o status quo, se ele não se entender como responsável por executar, por realizar essa transformação. Então a gente precisa que ele se entenda como agente de transformação. Então é isso. Se vocês se identificam com essas características, se conhecem alguém que se identifica, se inscreve no programa Líderes Estudar, que está com inscrições abertas até o dia 30 de março. É bom, me inspirou bastante. Gosto de ver bons exemplos, protagonismo. Qual que é a tua dica, Sami? Você já esteve em Harvard, nessas universidades de ponta? Não, o que a minha você diz? dica é estudar muito. É sempre estudar muito, não parar nunca. E se dedicar, né? Porque a gente trabalha muito, mas tem que se dedicar, porque senão você vira fazendo corpo mole, fazendo número, e isso é muito ruim. Mas o estudo tem que ser, para mim, foi na minha carreira o que ajudou. E na sua carreira meteórica, fenomenal. Acho que também, né, Sami? A gente se dedica muito, né? Muito, a gente tenta se dedicar muito aí, fazer as operações. No jornalismo, né, a gente tem as habilidades específicas também, checar muito as informações, checar incansavelmente as informações para não ir nada errado pro ar, pra gente trazer as melhores informações. É importante. Agora, eu concordo com você, eu acho que tudo é uma questão de dedicação, né? Quanto mais a gente se dedica, maior o resultado. Acho que a dedicação contínua acaba valendo às vezes até mais que o talento. E organização, talvez, né? Pra você conseguir se dedicar muito, vai, tenta se organizar. Bagunceiro também, mas tudo bem, cada um faz o que pode. Agora, o Cafeína de hoje fica por aqui. Dona Priscila, você tem alguma mensagem, algum pedido? Não, a tua blusa, você já deu um spoiler antes. Muito legal. Calculator. Em vez de falar see you later, você pode ter uma blusa assim. Quinho, dá pra ver? Calculator, entendeu? E aí eu indo embora, que sou eu, alguém fez uma caricatura minha, que eu gostei. Deixa eu ver. Não sei se parece, tá meio ruivo, eu não sou Parece, ruivo. meio correndo, assim, com uma calculadora na mão. Calculadora. Assim, se você gostou, muito bem. Se você não gostou, eu sinto muito, porque também não vou fazer outra camiseta igual a essa, com a caricatura. Ó, o Quinho tá falando pra você virar pra cá, ó. Virar pra cá. Mas aqui não pega. Agora eu tenho que fazer assim, ó. Aê! Agora Calculator. sim. Então, Calculator, amanhã, 7 horas da manhã. Cafeína no ar, 7 da manhã. Daqui a pouco, Priscila Yasbeck no seu programa autoral, Flash, ao 12h30. E no final do dia, Conta Mais com Dona Denútil. Nos vemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.